Olá amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos continuando a nossa série sobre o Primeiro Reinado. Como nós já vimos, o Primeiro Reinado foi um período histórico no Brasil que começou com um grande arranjo político feito entre Dom Pedro e uma elite dominante no Brasil, que nós verificamos que era o chamado Partido Brasileiro. A partir do momento que Dom Pedro ele assume o trono em 1822, Dom Pedro ele começa a ter que cumprir uma série de acordos feitos com essa elite política. O principal acordo era que houvesse uma Constituição, e ele já tinha convocado uma Assembleia Constituinte em 1821. Só que essa Assembleia demorava um pouquinho para ser instalada, e ela então foi instalada em 1823, no meio de 1823. Dom Pedro, então, faz um discurso emblemático dizendo que os deputados constituintes deveriam criar uma Constituição que fosse digna dele e digna do Brasil. Acontece que os deputados gerais, naqueles deputados constituintes, eles decidiram fazer uma Constituição bastante restritiva com relação aos poderes do imperador. E essa Constituição, ela limitava muito os poderes dele. Foi então que Dom Pedro não ficou satisfeito com essa medida restritiva e decidiu então dissolver o parlamento, dissolver a Assembleia Constituinte no evento que ficou conhecido como Noite da Agonia. É claro que nem todo mundo gostou, nem todo mundo concordou. Aliás, a maioria daquela elite que havia apoiado Pedro I para ser imperador do Brasil, essa elite ela ficou bastante descontente. E uma outra elite que também já não gostava do processo de independência, porque eles queriam que o Brasil fosse independente de uma outra forma, era uma elite surgida lá em Pernambuco. Como nós já vimos em algumas aulas, desde o final do século XVIII, em Pernambuco circulava um pensamento iluminista. Nós temos que lembrar que em Pernambuco, o Seminário de Olinda, ele difundiu uma série de pensamentos liberais. Ou seja, Pernambuco tinha uma tradição ilustrada, os intelectuais de Pernambuco, eles tinham contato diretamente com alguns intelectuais franceses. É por isso que em 1805 aconteceu a Conjuração dos Suassunas, em 1817 aconteceu a Revolução Pernambucana, e em 1823 para 1824 aconteceu a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento contra o absolutismo de Dom Pedro I. Um grupo de intelectuais, juntamente com algumas famílias tradicionais, Cavalcante, Ascioli, Rego Barros, Albuquerque, essas famílias que já eram famílias dominantes em Pernambuco, essas famílias se rebelaram contra esse poder moderador implicado por Dom Pedro I, porque em março de 1824 ele sancionou uma Constituição que criava um quarto poder, que era o chamado poder moderador. Então, aquela elite de Pernambuco decidiu não aceitar e criar uma nova república. E aí nasce então a chamada Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, ela seguia muitos os moldes da Revolução de 17. Por exemplo, eles queriam fazer uma república, eles tinham um conceito republicano, eles queriam voto universal, queriam acabar com a escravidão. Só que a diferença para 1817 é que dessa vez eles queriam unificar-se com outras províncias. Eles achavam que eles deveriam levar o seu pensamento para outras províncias do Nordeste, que só assim eles conseguiriam fazer frente ao poder do imperador. Né? E eles enviaram emissários a Alagoas, Recife, ao Piauí, enviaram emissários ao Maranhão e enviaram emissários também aos Estados Unidos, porque eles queriam fazer uma confederação aos moldes do que eram os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, naquele momento, ficaram meio assim, e agora? A gente reconhece a independência do Brasil, porque eles já tinham reconhecido a independência do Brasil, a gente mantém esse reconhecimento, e agora está surgindo lá uma república, e esse modelo de república é interessante, porque se aproxima do que nós imaginamos,
E aí os confederados, eles queriam apoio financeiro e apoio bélico dos Estados Unidos. E eles foram conversaram com vários congressistas, mas só que os Estados Unidos ficou protelando para ver no que ia dar, e acaba que a Confederação do Equador ela foi debelada, e o principal nome foi Frei Caneca do Amor Divino, um frei que falava abertamente contra o imperador. Dom Pedro I, então, ele manda uma tropa para lá, ele manda tropas para esse lugar, a rebelião ela é debelada e algumas pessoas foram enforcadas em praça pública, outros foram presos, foram enforcados na Bahia. Houve uma resistência por parte dos baianos. Parte dessa resistência ela vem da Bahia, porque o presidente da província, algumas elites ali já tinham aderido ao movimento monarquista de Dom Pedro I. E mais uma vez, então, esse movimento republicano iniciado em Pernambuco, ele foi debelado. Mas isso não significa dizer que o pensamento morreu, porque, como nós veremos adiante, vários outros movimentos republicanos surgiram em Pernambuco. Nós nunca podemos deixar de analisar esse momento. E aí, aproveitando essa fase, tem também, em 1826, a Guerra da Cisplatina. Quando Dom João estava aqui, ele anexou parte da região da Cisplatina, que fica no sul do Brasil. Naquela região, ficava ali onde hoje é o Uruguai. Era uma região cortada pelo Rio da Prata. Então, Cisplatina significa do lado de cá do Prata. Então, Dom João VI, ele acabou anexando, em 1816, aquela região. Quando aquelas pessoas viram que o Império Brasileiro ele estava sem dinheiro, não tinha um exército organizado, não tinha um exército formado, o outro lado do rio, né, o outro lado do rio, da Prata, eles começaram a criar, a fomentar um movimento revolucionário ali naquela região. Então eles tinham interesses. O que eles queriam? As Províncias Unidas. Eles queriam unificar tudo. Eles queriam criar uma grande província que eles queriam chamar de Província do Prata. Do Brasil, o que o Brasil queria? O Brasil queria manter a Cisplatina. Acontece que houve uma guerra, o Brasil ele não teve recurso suficiente para mandar tropas, para poder se estruturar. É importante a gente entender que o Brasil naquele momento ele não tinha um exército nacional estruturado. Esse exército só vai surgir com a Guerra do Paraguai. Então o Brasil acaba perdendo aquela região da Cisplatina, que se une com o outro lado e vão formar a República Oriental do Uruguai em 1826. Isso tudo fez com que Dom Pedro I ele tivesse uma gestão muito enfraquecida, porque ele teve que debelar uma rebelião no Nordeste, teve que debelar uma rebelião no sul do Brasil, perdeu parte do território conquistado. Além disso, havia todo o endividamento, porque o Brasil ele contraiu uma dívida com a Inglaterra em 1826, para poder comprar o reconhecimento da independência, mas também para poder contratar mercenários para lutar nesses dois espaços. Isso tudo demandava um grande esforço. Somado a isso, Dom João VI ele havia levado grande parte das reservas brasileiras para Portugal, quando ele foi embora em 1821. Esses gastos exagerados, essas disputas políticas, Dom Pedro começou a sofrer um enfraquecimento político, uma grande crítica por parte dos opositores na imprensa. A imprensa, a partir de 1827, a censura teve que acabar, e a partir desse momento começou a haver uma forte crítica à figura de Pedro I. Em 1829, o Banco do Brasil ele passou por uma forte crise, ele quebrou, e então isso tudo serviu para minar ainda mais a imagem de Dom Pedro I, que havia rompido com os antigos membros do Partido Brasileiro. E esses membros do Partido Brasileiro, eles vão se tornar pessoas muito ferozes na oposição ao reinado de Dom Pedro I.
Tanto que, como nós veremos na próxima aula, Dom Pedro não vai aguentar a pressão, ele vai ter problemas em Portugal para colocar sua filha Maria da Glória no trono. Então, em 1831, Dom Pedro abdica do trono. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço.